Hoje o tema principal é a técnica de deixar chorar. Não vou ensinar como fazer essa técnica, tá? Para não dar ideia. Todo dia eu recebo pelo menos uma mensagem perguntando se pode fazer, por que que não pode fazer, ou confessando que fez e não funcionou. Deixar chorar, choro controlado, cry out, tem um monte de nome para as mesmas coisas. A pergunta mais importante de todas: traumatiza o bebê? Pode traumatizar. Sempre vai traumatizar o bebê? Aparentemente não. Tem vários artigos falando, até inclusive de Harvard, inclusive já passaram várias e várias matérias na Globo sobre isso. Não sei se vocês já viram, mas já passaram várias sobre isso. Futuramente vai ser um adulto inseguro? Não necessariamente. A questão é, precisa fazer isso? Definitivamente não. Então por que que tanta gente faz? Se você for ver só como resultado, se for avaliar a capacidade de chegar ao resultado, que é fazer o bebê dormir, é algo relativamente eficiente. Funciona em 100%? Não funciona. Ainda assim, não funciona em 100%. Nem deixar chorar funciona em 100% dos bebês. Porque alguns vão acordar por fome, então você pode deixar chorar o quanto você quiser, ele vai continuar acordando com fome. Alguns vão acordar porque estão com dor, então você pode deixar chorar o quanto você quiser, ele vai continuar acordando por causa de dor. Mas se for uma associação, vai funcionar, vai desfazer a associação. Se for angústia da separação, vai funcionar. Mas aí vai funcionar da pior maneira possível. A associação vai desfazer. Angústia da separação, período da vida do bebê, que ele reage mal, ele começa a perceber e reage mal a toda separação. E separação que eu digo não é abandono, é se você sair da frente dele, se você sair do campo de visão dele, ele vai interpretar como um abandono, ele vai interpretar como uma separação e muitas vezes até mesmo tirar o brinquedo da mão dele. Se você tira o brinquedo da mão dele, ele já encara como essa separação, ele já entende, ou melhor, ele não entende. E usando deixar chorar, usando choro controlado ou qualquer coisa do tipo, ele vai, ou qualquer outra técnica do tipo, aí sim, ele vai entender que não adianta, você não volta. Mas, como eu disse, não é 100% de eficácia. Além disso, a forma como é feita é completamente desnecessária. A forma como é feita é completamente, para muitas, é algo bastante cruel. Quais são os principais pilares disso? Para a gente poder comentar mais, para a gente poder falar mais, a gente precisa entender. Não vou te explicar de novo, eu não vou dizer como é, como que você vai fazer, mas quais são os principais pilares disso? É você não olhar nos olhos do bebê. Você não conversar com o seu bebê. Não olhar, não conversar com o bebê. Por que não olhar e não conversar com o bebê? Para o bebê não se sentir estimulado. Para o bebê não se sentir estimulado a fazer isso, tá? A permanecer acordado, a interagir com você. Para o bebê não falar com o bebê é um dos principais pilares. Precisa fazer isso. Segundo pilar, você aumentando progressivamente o contato com o bebê, ao mesmo tempo aumentar progressivamente o tempo que você vai levar até chegar ao bebê. Então, se, por exemplo, se primeiro você deixa 1 minuto chorando, aí você vai lá, depois você vai 2 minutos chorando, aí você vai lá, você vai 3 minutos chorando, e não é assim que se faz não, mas é só um exemplo. Precisa fazer isso? Por que aumentar progressivamente? Para ir acalmando o bebê. Porque o que acontece? Vamos lá, deixa eu explicar o que acontece. À medida que você vai, o bebê acalma e você volta, existe o risco ele chorar ainda mais. E ele chorar ainda mais e não aceitar aquilo que você fez. Ele já saber. Por exemplo, vamos dar um exemplo, você chegou e deu tapinha no bumbum do bebê. Então você chegou, ele estava chorando, você chegou, deu tapinha no bumbum, ele parou de chorar. Aí você sai, aí ele volta a chorar, e quando você vai para dar tapinha no bumbum de novo, ele já sabe que você está tentando fazer com que ele volte a dormir, então aí já não vai mais funcionar, digamos assim. Qual é o problema disso? Se você sempre deixar chorar, ele sempre vai entender o que você está fazendo para que ele durma. Vai ficar cada vez mais difícil, então é algo que até vale a pena. Se você conseguir que o seu bebê durma só com tapinha no bumbum, vai te dar menos trabalho, porque vai ser, sei lá, quanto o teu bebê está pesando, mas são 9 quilos, 10 quilos que você não está pegando. Então pode ser útil para você. Voltar a dormir fazendo cafuné vai ser ótimo. Mas a questão é que nessas técnicas eles fazem assim. Não é exatamente assim, tá? Para não dar ideia. Mas eles deixam 1 minuto, deixa chorar 1 minuto, aí você vai lá e dá tapinha no bumbum. Aí até acalmar. Independente de quanto tempo demora, até acalmar. Aí fica 2 minutos, 3 minutos, sei lá. Você sai, o bebê volta a chorar e você fica 2, 3 minutos e você vai de novo. Aí você já não dá mais só tapinha no bumbum, aí você já pega no colo sem ninar. Precisa disso? Não. É fazer o bebê voltar a dormir. O que seja mais rápido para vocês dois. Eu falei isso algumas vezes. Durante o dia vocês pensam, tá, o que mais eu poderia ter feito? Por que será que ele acordou? Será se era por fome? Será se era por dor? Será se era associação? Mas de noite não. De noite você faz voltar a dormir. Enfim, o
raciocínio de ninguém funciona de noite. Você vai parar para pensar e interpretar o choro do bebê, porque existem diferentes tipos de choro do bebê. E eu até acredito, eu concordo, existem diferentes tipos de choro do bebê. Por exemplo, o choro de fome é uma coisa, choro de dor é outra coisa completamente diferente. Choro de tédio, do bebê querer ser pego, medo, é outra coisa completamente diferente. Todos sempre terminam em um choro bem alto, um choro bem intenso. Independente, muita fome, muito sono, muita dor, enfim, qualquer choro termina no mesmo choro. Mas você vai fazer isso no meio da noite? Você tá com sono, se perguntar teu nome, você não sabe bem direito, você vai querer identificar tipo de choro? Não faz o menor sentido. Isso não é algo que você fazia à noite. À noite o bebê acordou, teu bebê tá chorando, você só tem que fazer voltar a dormir. O dente tá nascendo, ele acordou muito irritado, coçando os olhos. Você já sabe, você já viu durante o dia que o dente está nascendo, que a gengiva está inchada, que ele está incomodado com a gengiva. Aí sim, aí você vai lá e faz alguma outra coisa diferente quando você já imagina o que pode ter sido. Se você sabe que é salto, se você sabe que teu bebê está acordando por salto, se você sabe que teu bebê está acordando por angústia da separação, se você sabe que ele acorda com medo, se você sabe que ele está acordando com medo, aí você pode optar por ninar o bebê para tentar transmitir segurança para ele. Se você sabe que teu bebê acorda por associação e você já seguiu todos os 4 passos, e vai desfazer a associação e quer desfazer essa associação e acha que precisa, aí você pensa a respeito. Definitivamente não vai funcionar para todo mundo. E não digo nem mais, isso se a gente for parar para ver só puramente eficácia, digamos assim. Mas além da eficácia, tem uma variável muito importante que as consultoras costumam esquecer. É uma coisa que, olha, você não pode olhar nos olhos do bebê e o choro te incomodar muito, coloque fones de ouvido no volume alto. Aí quando passar tanto tempo você vai. Parece algo meio inacreditável. Acontece muito. Tem alguns livros que falam isso. Você coloca o fone de ouvido e fica na porta do lado de fora, esperando a hora. Você deixou teu bebê chorando no berço, tá lá chorando, mas você tá ali na porta. Você não pode entrar até dar tanto tempo. Foninho de ouvido para não escutar, para não se incomodar muito. Tem livros e livros sobre isso. Ainda é algo extremamente comum. No Brasil, não. No Brasil ainda tem muita gente que faz, mas já diminuiu consideravelmente. Nos Estados Unidos, na Europa, ainda são condutas muito frequentes. É algo meio cultural fazer isso lá. Quase toda mãe, quando engravida, recebe de presente da vizinha, de alguém, um livro desses. Quase todas recebem. É realmente algo muito cultural lá ainda. Vai deixar de ser? Vai. Eu acredito que vai. A questão é que elas não sabem exatamente. Talvez elas não saibam exatamente o que elas estão fazendo. Muitas delas não sabem exatamente o que elas estão fazendo, o que pode acontecer. Porque tua vizinha fez, tua irmã fez, tua mãe fez, todo mundo fez. Então, se é uma coisa que todo mundo faz, vai virando mais normal. Mas a gente está falando de bebê, a gente não está falando de resultado de empresa, para a gente ver os resultados da empresa, o faturamento da empresa, o crescimento Não é isso. Então, porcentagem definitivamente não é o fator mais importante. Traumatiza ou não o bebê é uma briga. Você encontra facilmente uns 100 artigos falando que sim, traumatiza o bebê. Tá? Vai deixar o bebê mais inseguro, vai se tornar um adulto inseguro. Você encontra facilmente mais uns 100. Você encontra mais facilmente uns 100 artigos dizendo que não. Olha, se for feito assim, 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 não. E artigos bastante relevantes, de centros de estudos bastante relevantes. Muitas consultoras usam um artigo de Harvard, muitas usam esse artigo de Harvard para defender o método que elas trabalham. Por quê? Porque ela tem algum embasamento científico para recomendar isso. Se você for parar só para ver isso, se você for parar para ver só o que tem artigo científico, a consultora não está errada. Por quê? Porque ela está se baseando com evidência científica, metodologia e tudo mais. Tem uma eficácia, digamos assim, relativamente boa. 70%. Se eu não me engano, é 70%. Eu não lembro exatamente. Tem artigo científico falando, não traumatiza. É relativamente eficiente. 70% dos bebês, aproximadamente. Tem artigo científico dizendo que não traumatiza, se for feito da forma correta. Uma coisa é teu bebê chorar, porque ele está com reação da vacina. Está com o corpinho todo doído. Uma coisa é ele chorar por isso. Aí você tá lá, tá com ele no colo, deu analgésico, deu mamar, enfim, você fez o que pôde, nem sempre passa. Às vezes a dor continua. Às vezes a febre demora a passar. Às vezes a febre vai demorar seus 40 minutos, que é o tempo que o remédio vai fazer efeito. E teu filho vai ficar 40 minutos chorando, choramingando, porque ele tá com dor. Uma coisa é essa dor, uma coisa é esse choro. É um preço, se você for ver custo-benefício, é um preço ok de ser pago. Ninguém aqui vai deixar o bebê, ninguém aqui vai deixar de vacinar. Pelo menos eu espero que não.
Eu espero que o juízo das cabecinhas de vocês estejam em dia, de ninguém deixar de aplicar a vacina porque o bebê chora. Furada porque o bebê pode ter reação. Mas outra coisa é o bebê chorar que você não vai ter ele consolar, certo? É outra coisa completamente diferente. O outro extremo que tem também. Tem gente que radicaliza demais também. Sendo contra isso tudo, tem gente que radicaliza demais. Isso significa que todo choro você precisa levar para a cama compartilhada? Isso significa que se teu bebê está chorando no berço é porque ele está se sentindo abandonado e você tem que levar para a cama compartilhada, certo? Mas tem muita gente, muita mesmo aqui no Instagram, aqui no YouTube, sei lá, que te faz acreditar que ele está no berço, na caminha dele, ele está sendo abandonado, ele está se sentindo abandonado. Existem dois fatores que quem ensina esquece, que é a mãe, é o bebê. Vocês esquecem isso. E o contrário também não é verdadeiro. Privações de sono intensas. O que é privação de sono intensa? É aquele bebê que dorme mal, já acorda com sono, ele já acorda de noite, ele já acorda de dia com sono, irritado. Aquele bebê que tem uma noite péssima e já acorda irritado. A maioria de vocês não chega a esse ponto. A maioria de vocês, o bebê acorda 8 vezes à noite, mas acorda sorrindo de dia. Graças a Deus, a grande maioria de vocês não chega a esse ponto. Alguns bebês vão ter uma privação de sono tão intensas, dormindo um pouco à noite, eles já vão acordar irritados, já vão acordar com sono, já vão acordar irritado e com sono. Ou seja, esses bebês têm uma privação de sono muito intensas. A maioria não tem. A maioria de vocês, gostando ou não muito da ideia, a maioria de vocês estão em busca de melhorar o sono do bebê, para ele, claro, mas principalmente por vocês. Porque senão vocês também não aguentam, vocês vão dar defeito, vocês vão pifar. O organismo de vocês também não vai aguentar. A maioria dos bebês não tem uma privação de sono tão intensa assim. Aqueles que têm podem prejudicar, aí sim, esses podem prejudicar o desenvolvimento do bebê. A longo prazo, não vai ser isso acontecendo uma vez, uma semana, não vai ser. Não vai ser acontecendo uma vez, uma semana, um mês. Isso a longo prazo. Por isso que a maioria dos estudos que falam sobre privação de sono observam crianças com 5 anos. Observam crianças com 5 a 10 anos. E aí pegam todo o histórico, todo o passado delas. Por quê? Porque o principal momento que o nosso desenvolvimento cognitivo, memória, raciocínio, inteligência, as habilidades, o principal momento que acontece esse desenvolvimento é durante o sono. Então, bebês e crianças que passam por um período enorme de privação de sono podem ter algum comprometimento na memória, no aprendizado. E aí tem relatos que falam... Então, olha o quanto afunila. Bebês de vocês, que não dormem a noite toda. Alguns aqui até dormem, mas bebês de vocês que não dormem a noite toda. Aqueles que têm realmente privação intensa já afunila muito. Isso acontecendo a longo prazo, pode ter algum comprometimento. Pode ter. E aí tem alguns estudos que relatam casos de esquizofrenia. Isso é completamente diferente de falar que se o bebê não dorme, ele vai ter esquizofrenia. Completamente diferente. Assim não gera tanto engajamento.